educação, assim como os profissionais de saúde, não estão preparados ainda para essa inclusão. Hoje no país, essa educação da pessoa com autismo se encontra nessas instituições que são organizadas por pais e familiares. Não existe ainda concretamente essa inclusão no nosso país. Isso eu posso lhe garantir. São poucas as escolas, principalmente no ensino público, que estão preparadas para atender a criança ou adolescente com autismo. Essa proposta é uma proposta do setor da educação, da Secretaria de Educação Especial. Ela está em andamento. Alguns professores começam a estar sendo capacitados, mas na verdade nós não posso hoje citar que a escola tal ou aquela escola está preparada para atender ao autismo. Essa é uma dívida social que o nosso Estado ainda tem, que a gente espera em médio prazo estar solucionando. E como a senhora entende que a intersetorialidade pode contribuir para desenvolver trabalhos mais exitosos com o autismo? A intersetorialidade, quando se trata não só dos deficientes, mas das pessoas com autismo, ela é fundamental, porque a intersetorialidade, ela compromete, ela inclui também a sociedade, para que ela junto possa estar definindo e apoiando não só o que a saúde e a educação pretende, mas que também as famílias necessitam. Quando se fala de intersetorialidade, o compromisso ele é voltado aos gestores estaduais e municipais, aos responsáveis por esse setor. Mas não basta o compromisso do Estado, basta também um compromisso da sociedade civil organizada. Então significa que nas conferências de direitos da pessoa com deficiência, esse tema também seja incluído, para que a sociedade, de fato, tenha maior visibilidade e maior compromisso no que diz respeito a dar uma resposta concreta às necessidades das pessoas com autismo, que infelizmente ainda são tão segregadas, talvez até a mais segregada de todas as incapacidades. Quando você coloca uma criança que tem deficiência mental, como síndrome Down, exemplo, e uma criança com transtornos de autismo juntos, essas duas crianças elas podem se relacionar até socialmente, mas o ganho é diferenciado, a condução é diferenciada. O autismo tem uma característica fundamental, que é um distúrbio na sua comunicação. A sua comunicação ela é especial, ela diferencia das crianças e dos adolescentes com deficiência mental. O transtorno da comunicação no autismo, ela requer uma intervenção precisa, uma intervenção diferenciada. Isso é que o coloca, você não pode colocar na mesma instituição crianças com necessidades diferenciadas, com perfis com necessidades diferenciadas. São essas necessidades diferenciadas que precisam ser atendidas. A gente sabe que até hoje, apesar de já ser um assunto bem debatido, bem esclarecido, mas ainda existe uma parte muito grande da sociedade que discriminam, que não aceitam, que não o entendem, que ainda eles são vistos como deficiente mental, como pessoas incapazes de produzir, incapazes de viver numa sociedade, de desenvolver papéis, muitas vezes fundamentais, dentro da família e dentro da sociedade como um todo. Eu acho que isso é o que está faltando ainda para que a gente possa dizer que o autista ele está incluído numa sociedade, que hoje ele pode se considerar uma pessoa valorizada e que é isso que a gente tenta fazer como instituição, é que as nossas crianças sejam realmente pessoas felizes, sejam pessoas
que vivam de verdade, não por partes. Em relação ao autista, é uma condição bem específica por conta da característica da síndrome. Mesmo assim, tanto a Casa da Esperança como a Fundação Projeto Diferente vem trabalhando com esse programa, antes no PEC, agora no PLANTEC, que é Plano Territorial de Qualificação, na perspectiva de trabalhar esses jovens para que eles desenvolvam uma atividade produtiva, para que eles desenvolvam habilidade dentro de suas limitações, que possam trabalhar em oficinas protegidas, que possam desenvolver atividades dentro de sua própria casa, atividades que possivelmente possam lhe produzir alguma renda. Então a perspectiva é de ampliar as possibilidades de desenvolvimento dessas pessoas. Nós temos uma dificuldade que é de tipificar. Ao tipificar, a célula de ensino terá política específica para cada uma das tipificações. E buscaremos formar ou capacitar os nossos profissionais a trabalhar com isso através de associação. Se nós não temos na rede o profissional que capacite o professor, nós vamos buscar através de convênios com outras instituições que possam formar e trabalhar os nossos profissionais e a lidar com essa problemática. E algumas tipificações como o autismo, nós vamos estar trabalhando em educação, em regimes especiais. Então nós temos a rede, ela trabalha com a inclusão, mas também com a inclusão agregando outros serviços profissionais de outros especialistas. Então temos convênios com algumas instituições que trabalham especificamente com algumas tipificações. Então, de acordo com a identificação da tipificação, nós trabalharemos esta problemática com os especialistas através dos nossos convênios. O Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, ele tem como base e finalidade lutar por políticas públicas inclusivas. Então, o que acontece? Quando nós estamos fazendo uma mobilização, como nós fizemos agora, semana passada, no Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência, para a implantação do passe livre, e também quando nós fazemos outros tipos de mobilização e de fiscalização das políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, nós estamos direta e indiretamente beneficiando os autistas. Por outro lado, nós não sabemos ainda como fazer, digamos assim, implementar uma política de inclusão total do autista, que eu creio eu, que seja, de certa forma, impossível, por causa das diversas peculiaridades do autismo. Então, o que nós fazemos? Nós lutamos dentro do Conselho para fazer estas mobilizações, implementar outros conselhos municipais dentro do estado do Ceará. Para quê? Para que nós possamos lutar por direitos deste grupo, que é especial, dentro de um segmento que já é de pessoas especiais. Então, nós respeitamos muito o mundo do autismo e queremos fazer tudo para que ele possa vir a se incluir da melhor maneira possível através das nossas ações. Porque nós, como Conselho Deliberativo, nós podemos influir nas políticas públicas do governo do estado e até mesmo do governo municipal. E é isso que nós estamos fazendo. Mas se não houver a mobilização, não há como nós influirmos nessas políticas públicas. Recentemente, nós incluímos dentro do PPA da Prefeitura, Plano Plurianual, nós incluímos um pedido de implementação de um centro de atenção integrada da pessoa com deficiência e também de um programa de reabilitação baseado na comunidade. Então, essas duas ações são básicas para todas as pessoas, inclusive para os autistas. Eu defendo que a inclusão do autista ela é possível e ela deve ser feita.
Eu acho que eu já tenho alguns relatos, experiências de autistas que foram incluídos em salas regulares, na rede regular de ensino, né? E eu tenho resultados positivos em relação a isso. Eu acho que, por exemplo, no núcleo do interior, onde não tem serviço especializado para autista, a gente recebe a criança na escola regular, coloca dessa criança numa sala especial na rede regular de ensino e a partir de então a gente toma a decisão de acolher essa criança. A partir do momento que eu tomo a decisão de acolhê-la naquele espaço, então eu tenho que também pensar quais são as ações que eu tenho que fazer para que ela se sinta acolhida pela escola. Então, assim, claro que tem alguma dificuldade, mas eu acho que existe uma necessidade pedagógica de fazer. Eu acho que a criança autista e o adolescente autista ela não precisa estar necessariamente isolado num local só para autistas para que ele consiga evoluir. Eu acho perfeitamente possível ele conseguir, e tenho essa experiência, tenho até alguns registros de crianças que foram incluídas e conseguiram avanços, né? Por exemplo, em Horizonte eu tenho algum caso para colocar, aqui em Fortaleza mesmo. Então, assim, eu já estou com uma certa convicção de que é possível a inclusão do autista na rede regular de ensino. Agora, perguntarem qual a modalidade você acha possível? Eu acho que no momento é possível a inclusão do aluno que tem uma conduta autista dentro de uma sala especial, né? Mas dentro de uma escola regular, convivendo com a sua comunidade, com a sua vizinhança, com pessoas que estão próximas dele. Num outro momento mais avançado, quando ele tiver digamos assim, tomado conta desse espaço, a partir de então ele já pode, inclusive, se pensar na possibilidade de inclusão em sala regular. Claro que tem que se pensar em metodologia pedagógica específica para ele, tem que se ter trabalho com ele, né? Tem que se criar pensar tarefas adaptadas para ele, pensadas a partir do que ele estou trazendo, e tem que principalmente ter uma escuta. É muito importante que você seja capaz de escutar o que o autista tem a dizer. Porque se você quiser que ele apenas escute o que você tem a dizer, que você traga a sua caixinha pedagógica e jogue lá em cima para ele, não vai funcionar. Mas se você tiver com ele na sala de aula e esperar que ele fale, escute o que ele tem a dizer, é perfeitamente possível você criar um mecanismo pedagógico de aprendizagem. Então eu achava que inicialmente a gente deveria ter claro, e eu acho que aí você já, nesses contatos anteriores, você já deve ter ouvido, definir e caracterizar esse autista. Certo? Então eu acho que no seu trabalho, esses critérios do DSM-4 e do CID-10 foram importantes já para esclarecer de quem nós vamos falar. Então, hoje não se fala tanto mais do autismo síndrome, nós falamos de autismos, né? Porque hoje o autismo é um espectro, né, de transtornos. Então, o que é que caracteriza essas crianças portadoras desse quadro, né? Então, hoje é considerado um transtorno invasivo, é uma conduta típica. Portanto, são indivíduos portadores de necessidades educacionais especiais. Então, a escola ela vem já com um valor terapêutico muito importante. Só que falar de inclusão, você pontuou que seria a inclusão na sociedade, não é isso? É claro que se não houver essa inclusão na sociedade desses indivíduos, não vai existir também a inclusão educacional. Se a sociedade começa a perceber que esses indivíduos têm potencialidades, limitações e necessidade como qualquer uma outra criança, é evidente que a inclusão vai ocorrer de uma maneira muito mais aceitável, né? A tendência é que as pessoas só veem comprometimento desses indivíduos. E, no entanto, nós sabemos que eles têm qualidades intactas, ilhas de inteligência, né? Portanto, esse olhar da sociedade mudaria e eles seriam, acho, mais aceitos, mais integrados pela sociedade. Agora, quando se fala de autismo, né, se imagina que nessa identificação, inicialmente se vai dar um diagnóstico
da área de saúde e a outra seria da área pedagógica. E o que é que mais se pensa, né? O que é que incomoda tanto a sociedade, esses indivíduos? É justamente a condição emocional deles. A gente tem que pensar nessas habilidades adaptativas que não correspondem à da maioria das crianças e evidentemente que eles são colocados e rejeitados pela essa escola regular, sobretudo pelas características, né, emocionais e sociais. Né? Então são crianças que, pelos movimentos estereotipados, maneirismo, né, passam a ser crianças bizarras, estranhas, né? Então, independente da criança ser ou não autista, a inclusão inicialmente pela sociedade e, logicamente, a escola, é que toda criança aprende junto, com as suas diferenças e objetivos diferentes, lógico. Então, a inclusão, ela é um processo. O nosso movimento todo é voltado em prol de defesa de direitos da pessoa com autismo. Então, a ABRA é a associação que congrega todas as associações do Brasil. Nós temos em torno de 60 associações atuantes no Brasil. Algumas têm o mesmo nome da AMA, a gente foi cedido, né? E outros nomes, mas todas elas que são voltadas para o atendimento da pessoa com autismo. Por ser uma associação brasileira que congrega várias associações no Brasil, nós temos assento em alguns conselhos. Então, a ABRA faz parte do CONAD, que é o Conselho Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência, e tem assento também no Conselho Nacional de Saúde. E são 22 anos de luta nessa área de autismo, batalhando junto com todas as associações de pais do país, que nós estamos conseguindo aos poucos mudar e fazer com que exista uma política em prol da pessoa com deficiência. Hoje, na área da saúde, tem a portaria 1835, acho que é 1835, de 12 de setembro de 2002. Então, as associações que têm a capacidade de se inserir dentro desta portaria vão ter condições de estar atendendo os autistas e o valor vai ser subsidiado pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Isso é um ganho muito importante porque o atendimento da pessoa com autismo é um atendimento caro e dessa forma ele vai estar sendo subsidiado pelo governo, pelo Ministério da Saúde, que é verba específica do Ministério da Saúde, onde a Fátima, aqui em Fortaleza, na Casa da Esperança, depois que ela conseguiu um novo prédio, ela se adaptou e se inseriu e ela está atendendo pelo SUS. Isso é gratuito, quer dizer, não precisa cobrar de pai, não tem que ter mais convênio, é o governo subsidiando a pessoa com autismo. Isso eu acho que é um dos ganhos que a gente conseguiu com relação ao atendimento, que na realidade os governos a maioria dos governos estaduais e municipais não conseguem atender a pessoa com autismo e acabou ficando a cargo das entidades. Hoje existe um movimento muito grande também com relação à inclusão, mas a inclusão tem que ser feita de uma forma extremamente cuidadosa, porque não é toda pessoa com autismo que vai ter condição de ser incluída no sistema regular de ensino. O espectro do autismo é amplo, tem-se autistas de alto funcionamento, síndrome de Asperger, até aqueles mais comprometidos, porque se ele não tiver condição de ser incluído no sistema normal de ensino, então ele não vai para lugar nenhum. Se ele estiver numa sala especial e estiver sendo tratado com dignidade, tendo atividade, sendo produtivo, isso é uma forma de inclusão. Aí tem que se trabalhar a parte social, ele está incluído na sociedade, junto com a família. E aquelas crianças e aqueles autistas que têm um potencial melhor, que não têm um déficit mental, essas crianças sim têm condição de entrar numa sala
de ensino regular, mas também não é você pegar esse autista e jogar na sala de ensino regular. Ele tem que ser, dependendo do caso, nem todos, alguns entram direto, mas dependendo da criança, tem que fazer um trabalho em cima dessa criança, fazer um trabalho junto com a escola e está incluído. E às vezes não dá para incluir da forma que está sendo, ele tem que ter um acompanhante até ele conseguir se desenvolver sozinho dentro da sala. Então a inclusão para a pessoa com autismo tem que ser uma inclusão mais cuidadosa. É diferente de outras síndromes. É diferente, por exemplo, da síndrome de Down. A inclusão para a pessoa com síndrome de Down é muito mais fácil do que a inclusão para uma pessoa com autismo. E eu acho que é o caminho que a gente está conseguindo agora, depois de tantos anos de luta, é que o governo se preocupe em incluir o autista, que o governo se preocupe em que possa ser subsidiado tratamentos na área da saúde para pessoas com autismo. Eu acho que a gente está muito contente e esperamos que daqui para frente só tenham coisas boas para os nossos autistas e que um dia consigam encontrar a cura para a pessoa com autismo. El profesor especialista en inclusión del Centro Ann Sullivan, el profesor regular, y de esa forma vamos monitoreando si hay que hacer adaptaciones al currículo o no hay que hacer adaptaciones. Pero tiene que ser un proyecto muy cuidadoso y yo siento que cada país lo tiene que hacer de acuerdo a su realidad y porque ahorita una de las cosas que se está cuestionando las investigaciones es que están incluyendo en Estados Unidos a los niños, pero las habilidades funcionales que antes habían aprendido se han perdido, porque en el colegio normal no tienen tiempo para enseñarle las cosas funcionales. Entonces ahora están viendo una forma de realmente volver a enseñarles cosas funcionales, porque están en el colegio todo el día, pero no saben vestirse, no saben comer. Entonces yo creo que un profesional, si va a hacer una inclusión, tiene que ver todos los factores para estar seguro que está siendo bien hecha, porque tenemos una responsabilidad para ese niño con habilidades diferentes. Professora, como a senhora vê a relação entre o currículo funcional natural e a inclusão de pessoas autistas na sociedade contemporânea? How do you see the relationship between the natural functional curriculum and autistic people being part of society, contemporary society? What's the relationship? I think it's the only way to get them there. É a única We're very maneira. biased, you know. É a única maneira de incluí-los na sociedade contemporânea, mas lógico, ela é meio suspeita de falar, né? That's because they need to be taught the behaviors. If we want to include them in society, then they need to be taught the behaviors that we're taught. Se nós queremos incluí-los na sociedade, nós temos que ensinar a eles as coisas que nós aprendemos, para nós sermos incluídos na sociedade. Essa questão da inclusão das pessoas especiais, né, no ensino especial e na própria sociedade, é uma decisão política que envolve não só palavras, né? Decisão política, né? E, na minha opinião, eu acho que aqui envolve o quê? Também capacitação dos equipamentos que vão receber essas pessoas, né? Você não pode, não é um gesto mágico. Existe e vai exigir outras medidas governamentais, você não acha? Exatamente. Eu como pai de autista, né, que sou o pai do, meu nome é Ademilson, eu sou o pai do Jorge Somaia, que hoje ele já tem um nível muito bom de inclusão na sociedade, né? A sociedade já o aceita porque nós, como família e o próprio Robson, nós trabalhamos muito para que que nós chegássemos até realmente a esse nível de inclusão. Agora, até hoje, a palavra inclusão ela é muito uma fantasia ainda. Ela está sendo muito discutida, muito pouco aplicada. No nosso atendimento, nós estudamos as famílias, estudamos alguns genes receptores de serotonina Bom, o principal objetivo das nossas pesquisas é fornecer conhecimento para que novos medicamentos possam vir a ser desenvolvidos. Então, a partir do momento que você tem uma causa genética determinada, é possível construir uma medicação que se acople perfeitamente a esse tipo de conhecimento. Então, você sai de um ambiente onde um medicamento é desenvolvido por
tentativa e erro, quer dizer, você aplica uma medicação e observa a resposta do paciente, para depois ter um feedback e tentar melhorar essa medicação. Então, sabendo exatamente qual a causa molecular do problema, você pode agir diretamente, tendo uma expectativa de efeito muito melhor do que o que se tem até hoje. Infelizmente, ainda não temos essa prerrogativa, ainda não temos uma causa molecular definida para tentar agir dessa forma. Um outro ponto que é bastante importante é o diagnóstico precoce. Se nós conseguirmos enxergar as causas, os genes que causam o autismo, nós podemos, em um pré-natal, determinar qual a probabilidade daquela criança vir a ter autismo ou desenvolver autismo nos seus primeiros anos de vida ou em alguma fase do seu desenvolvimento. A pesquisa em si, ela tem uma distância muito grande da inclusão social desses pacientes. O que nós podemos fazer é tentar minar o preconceito, é tentar trazer o autismo para um nível de pesquisa mais, não sei. O que a gente percebe, né, como a Helena está dizendo, que inclusão é uma coisa muito complicada, porque é de uma responsabilidade muito grande. A gente tem um trabalho todo que a gente faz com a internet, a gente tem algumas comunidades virtuais. Nessas comunidades virtuais, aqui eu sou moderador, tem 650 pessoas, em torno de 600 pessoas, e a gente percebe que o problema é comum. Quem mora no Japão, quem mora nos Estados Unidos, quem mora em Portugal, quem mora no Brasil, em qualquer estado do Brasil, passa sempre pela questão de que você tem um filho diferente, que as pessoas não entendem e que ele tem dificuldade de participar, de entrar na sociedade, de fazer parte da sociedade, né? Inclusão é a palavra da moda, mas inclusão de fato, para haver inclusão de fato, não deveria nem se falar em inclusão, deveria simplesmente haver aceitação. A pessoa está ali presente, está do lado, e você aceitar que aquela pessoa tem as suas diferenças, tem o seu próprio jeito de ser, e nem por isso ela deixa de ser uma pessoa. Infelizmente, a gente percebe que, mesmo na família, o rótulo se sobrepõe à pessoa. Então você não está mais lidando com o seu filho, você está lidando com o autista, com o autismo. Tem gente que fica sonhando, inclusive, em poder arrancar o autismo do filho, e aí vai florescer uma criança bonita que estava encoberta pelo demônio de autismo que tomou conta dela. Só que não existe nenhum demônio, existe um jeito de ser, um conjunto de características que fazem parte daquela pessoa. O autismo não é tudo. O autista tem dor de barriga, o autista tem dor de cabeça, o autista tem pressão alta, tem autistas que têm epilepsia, tem autistas que são hiperativos, tem autistas que acabam caindo em depressão, porque a principal característica que define uma pessoa ser autista é a incapacidade de se comunicar. Se você não se comunica, você fica triste, porque você quer pedir um copo de água e não pode. Chega uma hora que o autista desiste de viver. Ao desistir de viver, ele cai naquilo que a gente acha que é o autismo, aquele isolamento. O isolamento é a depressão que o autista cai por não poder se comunicar. A gente romper com isso e fazer com que a sociedade entenda que tem ali do lado dela uma pessoa inteligente, capaz de se comunicar, se a gente der um passo em direção a ela, isso é inclusão. É esse passo que a gente dá para poder dar a mão a ela e abraçar. Em relação à inclusão do autista, nós acreditamos que a criança tem a possibilidade de se relacionar com todas as outras, desde que ela realmente seja bem preparada, bem orientada e bem conduzida, né? Os nossos profissionais hoje estão caminhando cada vez mais para que essa inclusão aconteça com sucesso. Para isso, a Secretaria de Educação do Estado está promovendo parcerias com as instituições que hoje trabalham com autista, né? Que seria muitas das nossas instituições, como Casa da Esperança, Projeto Diferente, e toda iniciativa que realmente trate o autista na perspectiva da inclusão. Nas escolas estaduais, hoje, nós temos um quantitativo muito baixo de crianças com autismo, mas estamos caminhando para que esse quantitativo realmente cresça e que essa criança que tenha a perspectiva de ser incluída,
ela possa ser incluída da melhor maneira possível. O maior obstáculo que nós vemos hoje na questão da inclusão do autista especificamente, como das outras deficiências, é exatamente o processo de aceitação dessa criança e de preparação do professor, que é o que nós estamos caminhando cada vez mais para capacitar esse professor para receber esta criança. Nosso objetivo maior hoje na Secretaria de Educação é que a inclusão, não só do autista, mas de todos os tipos de deficiência, ocorra da melhor maneira possível. E, para tanto, estamos proporcionando essas parcerias com as entidades que já trabalham com essas crianças e proporcionando aos nossos professores da rede estadual a capacitação necessária para atendimento a essas crianças, como também um trabalho na sociedade em geral, com os pais, familiares e comunidade, para que essa inclusão seja realmente, venha lucrar o êxito necessário. O que você vai fazer agora? Independente. Não, independente você já fez. Isso aqui é um indivíduo. Igual. Espera aqui comigo, tá bom? Bom, Milton. Agenda. Pode começar pra baixo também. Esse aqui? Não, Dé. Dé tem? Isso. Ó, tem que segurar o clipe. Falta fazer o quê? Falta uma coisa, ó. Circular a atividade, não é? Pode ir, vai. Pegar as caixas. Vai. Tigre. E esse aqui, tu sabe? Foca. Então a gente vai, vamos primeiro olhar para esse aqui, não, a foto, né? Olha para cá, presta atenção, tá? Vamos procurar o tigre aqui, onde é que tem? Uma figura igual a essa. Então vamos pegar a figura do tigre aí e colocar em cima. Isso. Tem mais algum? Tem. Isso. O que é que vocês estão fazendo aí agora? Eles... Aqui tem duas... o objetivo é identificar a figura que está aqui em cima. No caso, são figuras de dois animais. Aí ele vai emparelhar figuras semelhantes. Né? Tem mais algum tigre aí? Tem. Procura com calma. Tem outro? Tem. Não, esse aí você já me conhecia. Agora falta esse, né? Que animal é esse? A foca. Então vamos procurar. Isso. Ótimo, é.
Já de uma vez. Pegou 2. Esse aí a gente vai ajudar o quê? Olha pra mim, presta atenção. O que a gente vai ajudar aqui? As profissões. Né? Aí aqui tem a profissão e o que é que a pessoa utiliza, né? Cada profissão. Quem é esse? Que passa todos os dias em casa e leva as cartas? Correio. Carteiro. O que é que o carteiro entrega? Cartas. Como vê isso? Tem cartas aí? Tem. Esse aqui entrega o leite. Ele é o leiteiro. Conta pra gente um pouquinho como é que é o trabalho de vocês na bijuteria. Pode falar mais alto um pouquinho. Nós procuramos montar peça de acordo com a dificuldade deles, né? Procuramos peças, se eles conseguem peças menores, uns conseguem peças maiores, então a gente procura de acordo com o aluno. Certo? E a Joaninha, como é que tá indo? A Janiane, como tem visão baixa, ela consegue encaixar com mais facilidade essas peças maiores. E é que eu tô com um problema muito de vista, né? Então ela tem a gente procura auxiliar ela, as peças maiores ela consegue. Eu consigo, mas também a gente fica do olho, essa coisa aqui. Aí a gente direciona a ordem, né? Uma vez a peça menor, maior. Como ela tem mais dificuldade, a gente auxilia a menor e a outra também. Já a maior não, ela já faz sozinha. Tem meninos, crianças que fazem mais independente. E às vezes eu fico com o filho do Chiquinho, que ia dizer então. Agora é a peça grande. Aí nós fazemos colar,
você. Como é o trabalho de vocês? Aqui eles estão no processo de rasgar o papel, para depois que rasgar o papel, ele vai pro local onde coloca o papel com a água, que vai fazer o formato do papel sair assim. Aí aqui ele está no processo só de cortar. Quando tiver muito papel, aí vai pro processo de Pode falar juntar mais o alto se papel. quiser, viu? Pega tudo. Se quiser falar mais alto. Né? Pronto, é só isso. Vai fechar numa caixa, vai cobrir a caixa todinha. Entendeu? Assim, como se fosse numa caixinha todinha. Sei. Como cobrir. Pronto. Quero ver o pau. Quero ver o pau. Entendeu? O pau. Quero ver o pau. Então a gente
adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas muito grandes pra esquecer. Já toda hora vamos estar presentes. Você vai ver. Massa agora, Massa. Eu só tô com outros dois trabalhando ali, a massa tá depois pintando. Não, só para pegar o material, vai ficar 12 horas. Essa tá gravando, né? Quer falar alguma coisa? Tu quer falar alguma coisa? Quer? Tá sendo filmado. Quer falar, Rodrigo? Quer, Luiz? Mostra o teu quadro pra ele, Rodrigo. Qual é o quadro, Luiz? Tudo bom? Massa, agora Esse aqui? Fala pra ele, Rodrigo, que você desenhou o quadro. Você se inspirou nesse desenho aqui? Qual desenho? Nesse aqui do lado? Ele mesmo desenhou sozinho. Calma, tem uma ação para essa daqui. Admir. Presta atenção no teu serviço, viu? É só explicar pra ele que não é aí o local. Calma. Lá fora. Com licença, Márcio, eu vou ficar aqui. Então, aí você vai ser meu auxiliar. O professor Vladimir? Sim. Poderia dizer um pouquinho aqui como é a serigrafia? A sala de serigrafia ela funciona da seguinte forma. Os alunos que vêm para cá, independente do grau de conhecimento e de habilidade, eles trabalham em equipes. Essas equipes mistas, onde tem pessoas de baixo e de alto funcionamento trabalhando juntas. Eles aprendem, ou tentamos fazer com que eles conheçam todas as etapas da serigrafia. Desde a elaboração do desenho, de um desenho, a criação de um desenho simples, pode ser uma flor, pode ser uma frase, a gravação desse desenho em uma tela e finalizando a impressão em camisas ou tecidos. Desenhos como este, essa criação vai ser dividido, as cores vão ser transformadas em arte. Cada cor em um papel diferente e em seguida será transportado para telas.
Ele foi para a tela. Ele foi botar, agora sim botou lá. Beleza. Enio. Ele... Já vai. Agora o Enio. Azul. Não, mas tem que olhar tudo isso na série. Edgar, vai ver se você faz uma segurança. Eu queria que você interagisse. Quem fez aqui, ó. Eu fiz. Você que vai ter massagem. Pois não, vamos. Quem é? Eu fiz. O que foi que tu fez? Pintei. Pintou o quê? Coração. Coração. Isso é o teu coração? É. E aqui do lado? É alguém? É o menino. É alguém que tu conhece? É. Admir, vem cá, Vladimir. Vem cá. Vladimir tá dizendo que é tu aqui que ele pintou. Eu? É não. Mostra aí. A folha. A flor. Esse é um coração. Coração. No caso aqui são reproduções. Nesse caso são reproduções. A flor é uma reprodução, o coração é uma alteração do Marcos Diego. Vladimir, e na parte da criação, como é que funciona? É um processo lento? Vocês têm algum método assim especial ou depende muito de cada um? Existe a questão da aptidão. Alguns alunos eles já possuem uma aptidão natural para o desenho, tanto na cópia como na ampliação de desenhos, como na própria criação de desenhos. Em outros casos, vamos dizer, o caso do Diego. O Diego ele não tem essa facilidade para criar desenhos. Então, no caso, ele vai trabalhar com reprodução de desenhos. Tirar a cópia de outros desenhos. Cópias e a partir dessas cópias é que nós começamos a trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades criativas. Começa-se reproduzindo exatamente como está, em seguida começam-se a fazer alterações, primeiro alterações de cor, alterações de formato, até que aos poucos se sugere que se faça alterações mais drásticas no resultado final. Mas nada como o bom e velho treino. Treino é uma coisa importante no processo de aprendizado. Assim, existe o dom, existem pessoas que têm esse dom, mas treino também leva a pessoa até o objetivo final, a perfeição ou uma reprodução ou criação satisfatória. Me diz uma coisa, como é que vocês começam a perceber que essas pequenas alterações estão dando certo ou que estão funcionando em termos de aprendizagem? Certo, como é que nós percebemos isso? O tempo de trabalho aqui é diferenciado dos outros. Geralmente, numa sala de aula convencional, o aluno tem 1 ou 2 dias para realizar uma atividade de uma forma, vamos dizer, perfeita. Não é? Aqui não. Essa atividade ela é sugerida a ele várias vezes. Atenção. O caso de criação, né? No caso de desenvolver a habilidade criativa. Acabou tua fita? É o caso de desenvolver a habilidade criativa. Aí já é mais livre, os critérios são mais livres. Se busca que se possa, como é que eu posso lhe dizer? Não buscar um desenho primordial, lindo, bonito, mas que seja algo que se entenda. Certo? Que comunique alguma coisa. Certo? Pode ser um motivo mais profissional, mas que o resultado desse trabalho comunique alguma coisa.
sai apenas do rabisco tradicional, como acontece com a maioria dos alunos que chegam aqui, que não tem noção de espaço, não tem noção de limites, de desenho, mas que a gente consiga... Foi tu, Diego, que fez? Foi. Obter comunicação. Você foi uma o interesse particular dele. No caso do Marcos Diego, é o time de futebol do Ceará, né? A família dele tem um relacionamento com estádios e tudo mais, eles frequentam muito, não perdem os jogos. Aí o que eu utilizei como ponte para chamar a atenção dele no trabalho serigráfico foi justamente o time que ele torce. Isso acontece com vários outros alunos. Se fosse eu, por exemplo, eu ia ter que pedir para me desenhar um ferroviário. Cada um tem seu gosto, né? E partindo do caso da Luzia. A Luzia gosta de abstratos, né? Assim, eu procuro desenvolver com a Luzia também desenhos mais objetivos, desenhos que comuniquem mais. Mas ela tem uma tendência a trabalhar com abstrato, então eu prefiro explorar o máximo possível essa tendência, esse gosto por abstrato que ela tem, para a partir daí... É o estilo dela, né? É o estilo dela. Para a partir daí poder ir fechando aos poucos. O Rodrigo Leandro, por exemplo. O Rodrigo Leandro, além de um ótimo serigrafista, ele faz reproduções muito bem feitas. Traz lá para o teu quadro lá. Ele traz o outro também. Traz o Sim, eu procuro trabalhar as aptidões. Certo? Mesmo que no currículo da sala de aula tenha programado impressão em telas ou reprodução de desenho, se a aptidão do aluno X ou Y é para gravação, eu vou procurar explorar esse lado. Se é para uma reprodução, eu vou procurar explorar esse lado, para que eu possa ter o máximo possível, certo? Ele tem uma aptidão para reprodução. Ele reproduziu o que... E ampliou, ele reproduziu e ampliou. Ampliou, né? Pegou um modelo, ele gostou do modelo, ampliou, procurou manter traços característicos, mas ele também introduziu o ele. Eu fiz. Que eu pintei, ó. Eu pintei. E assim, o Rodrigo Leandro, no caso, esse aqui já é o quinto ou sexto quadro? Quinto, né? Ele vem, Pois é, ele já... Assim, ele começou brincando, hoje já, esse quadro, por exemplo, é dele, ele comprou o material, comprou a tela, preparou a tela, fez o desenho, está pintando. Lógico que a gente dá, assim, dá as intervenções, mostra como é que pode ficar melhor, ou como deveria ficar esse tom ou este, certo? Mas o processo criativo é dele. E ele está usando o que começou, vamos dizer, com uma brincadeira, como uma fonte de renda. Já é o sexto ou sétimo quadro que ele pinta, né? Provavelmente vai vendê-lo também. Com esse dinheiro ele vai usar para comprar as coisas que ele quer e comprar material novamente, e assim sucessivamente até então se torne um grande pintor famoso. Vocês vão ficar sabendo se dá certo as nossas ideias. No mesmo... Um pouquinho da dor que
que alguém já levou. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Rápido, e depois eu queria fazer para cada um de vocês, para a gente não tomar muito tempo, sei que todos estão muito ansiosos para ver o show do Jobson Maia, eu pelo menos estou, né? Então eu queria passar para cada um de vocês dar boa noite e já, em sequência, eu vou fazer 2 perguntas para cada um de vocês, tá bom? Então pode começar daqui, aí você vai passando para os outros, tá certo, Jobson? Você cumprimenta a plateia, né, nesse encerramento dessa jornada internacional de autismo e pode colocar suas impressões se você quiser. Boa noite para todos. Essa é a primeira vez que eu venho aqui em Fortaleza exatamente para participar desse evento sobre a jornada do autismo e abordagem amiga. Por certas coincidências, a primeira vez que eu conheci Fátima Dourado foram nos dias 21 a 23 de julho, lá em Natal, onde eu moro, principalmente onde eu nasci, quando Fátima Dourado, com o seu atual marido, Alexandre Costa, esteve uma noite visitando a casa de Elda e Eliana, e nós trocamos coincidências na entrevista que eles me deram, junto com o palestrante Walter, de Minas Gerais. Essa entrevista foi realizada devido à surpreendente visita da nossa amiga que mora nos Estados Unidos, a brasileira Verônica Bird. E hoje o que eu tenho para falar é de muita emoção, como estou falando agora desde o início. É um prazer estar aqui, que era pra, inicialmente, sem querer ser sacanagem nenhuma, né? Sinceramente, eu não queria nem estar aqui. Porém, mas como era um evento de extrema importância, e eu sou praticamente novo da Casa Esperança, eu entrei recentemente agora em maio, né? Só faz 4 meses. Eu precisava vir só para conhecer melhor como era a história, como era a história de autismo, todo jeito, porque eu sou o que sou. É de lancheria. Acho que só. E o meu amigo Breno David Araújo. O Breno tem contribuições importantes, daria para fazer uma verdadeira conferência sobre assumir ou não assumir que tem Asperger, né, Breno? Ele dá para fazer uma verdadeira conferência sobre esse tema e é uma pessoa que discute isso com muita profundidade. Aí eu queria te perguntar, Breno, o que você achou do encontro, você assistiu e o que você gostaria de dizer para essa plateia composta de profissionais que trabalham com autismo, pais, mães, portadores de síndrome de Asperger, se você tem alguma mensagem, alguma palavra para dizer para eles. A palavra que eu tenho a dizer a eles é o seguinte: assim, dê tempo aos seus filhos para que eles descubram por si próprios, que conheçam por si próprios o que se são ou não. Isso não vai depender de diagnóstico ou não. Ele vai depender de diagnóstico. Se eles vão ou não se reconhecer como autistas. Isso não vai depender de diagnóstico algum. Porque se houver um diagnóstico e ele se recusar, assim como eu me recusei, vai ser uma coisa muito conflituosa que vai passar. Eu passei por uma coisa muito conflituosa. Oficialmente eu não tenho um diagnóstico assim, médico não. O diagnóstico assim veio por parte da minha mãe mesmo, assim. Mas de início foi muito difícil para mim aceitar a minha condição. Mas a minha condição, eu sou feliz do jeito que sou e não há nada que vai mudar isso.
seu boa noite inicial, tá, Daniel? Boa noite. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. E hoje eu provei que nós, o amor existe. Há um pedacinho dela que existe. Um fio de cabelo no meu paletó. Pensei em nós, o amor existe. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Muito obrigada, viu, Daniel? Luzia? Boa noite a todos, boa noite a todo mundo. Eu queria dizer que eu estou na casa há 8 anos, sendo aluna de informática com o nosso professor Alexandre Dourado, é nosso professor. E passar muito tempo, depois passar 3 anos, comecei a auxiliar a monitora da Casa da Esperança e comecei a trabalhar com os autistas, todos os autistas da Casa da Esperança. E agradecer a todo mundo que estão aqui hoje na Jornada Internacional, Encontro Internacional de Autismo. E agradecer a todos vocês. Muito obrigada e boa noite a vocês. João Carlos. Boa noite para vocês. Só queria agradecer 2 pessoas que tem aqui. 3 pessoas. A Casa da Esperança, a professora Fátima e a professora Glória, que eu estou na sala da estagiando com ela. Bom, então eu vou fazer algumas perguntinhas, né? Pra gente conhecer um pouco melhor vocês. Não precisa se estender muito, né? Porque daqui a pouco a gente tem um coquetel pra gente poder se despedir dos amigos e vamos ter também o show de Jobson Maia. Então eu queria perguntar... Não? Porque passou mal no primeiro dia. Quase todos em LP e outros 10 em CD a partir de 96, né? Tenho umas 2 coisas para falar que eu gostaria de realizar. Eu gostaria de possuir em casa, né? Mesmo que eu só tenha como cópia em CD, eu gostaria de ter para ouvir em casa o primeiro LP original de Roberto Carlos, Louco por Você, que só vendeu 500 cópias durante o ano de 61, foi lançado, né? É o primeiro disco que Roberto Carlos se recusa a botar nas lojas comerciais para vender CD oficialmente. E outro desejo, já que eu realizei há 7 anos atrás, né? Esse sonho que eu realizei foi conhecer pessoalmente Roberto Carlos dentro do camarim do estádio do Machadinho, onde ele fez o show lá em Natal, onde eu moro. A única parte do sonho que eu gostaria de realizar futuramente será bater uma foto minha com o Roberto Carlos para guardar de coração em minha casa, né? É essa palavra que eu dou para Fátima Dourado. Você ficou concordando com umas coisas, discordando de outras. Você também é fã do Roberto Carlos ou é impressão minha? Desde 16 de abril de 1981, quando eu nasci, né? Marcela tá loira, oxigenada de Roraima, né? Também, mãe? Se não fosse ela, não teria puxado o saco do rei há anos. Não teria.
o rei nunca gravou esse CD porque o homem odiou. Odiou, conhece a história. Não, é verdade, conhece essa história. Me falar que realmente o rei não regravou esse CD de 61 pra CD não, porque ele achou que era o pior CD da carreira dele Não, continuando, deixa eu falar, por favor. Pelo amor de Deus, aqui é um conferente, não aqui é um ciclo não. Desde você tá me matando de vergonha vocês todos, né? Porque eu sou um catinho, praticamente. A única mico que eu paguei na vida foi ter participado daquela tosqueira de programa do N. Carlos das Antigas, eu tava quando ele ajudava com o Gustavo Braga. Eu me lembro se fosse ontem. Continuando. Eu admiro que o Jorge tá falando. Se eu for do rei, eu admiro, sinceramente. Porque eu pensava que ainda não conhecesse o homem, mas como acabou de dizer que conhece, é privilegiado. O máximo que eu conheço do rei foi estar aqui do único show, o primeiro show dele no ginásio Paulo das Artes, depois da Moda Maria Rita, praticamente. Porque foi eu, minha mãe, uma amiga dela e o filho da amiga. Só foi nas 4, lá naquelas cadeiras de camarote. Lá nos finalzinhos da FIC, que só dava pra ver com binóculo. Nove. Em que horário foi exibido a novela A Indomada? Eu acho que no horário das 8, né? Novela das 8, né? Certo. Obrigado. Qual foi o papel de Paulo Gracindo no Bem Amado? Rodrigo Paraguaçu. Qual foi o papel do ator Carlos Vereza na novela Começar de Novo? Não sei. Ademar. Muito bem. Qual foi o papel da Sônia Braga na novela Gabriela? Gabriela. Em que dia quem apresenta o programa Qual é a Música do SBT? Silvio Santos? Certo. E quem fazia o papel do Zeca Diabo no Bem Amado? Lima Duarte. Certo. Quantas vezes por semana vai ao ar a TV Xuxa? 5 vezes por semana. Certo. E tem uma outra mais. Sobre o Nenzinho do Jegue, você lembra dele? Não. Não? Da novela Bem Amado? Não. Não lembra, tá certo. Também não é do teu tempo, né? Não vou fazer isso. Nós estávamos no mesmo clube dia de domingo, um programa recreativo e tal, e o Daniel olhou para mim e disse: Linda, eu lhe conheci no dia 12 de julho de 2002. E nesse dia estava passando que novela e que capítulo, quem A era... Próxima Vítima, o último capítulo, com a participação especial de Antônio Fagundes e Cláudia Raia. Todo esse ano foi muito bom estar junto com vocês todos. E talvez no Congresso mês de junho nós estamos juntos de novo. Encontrar vocês tudo de novo aqui no Congresso Internacional de Autismo todo o Estado do Brasil. Eu queria te fazer uma pergunta.
Eu queria te fazer uma pergunta, a gente está discutindo muito inclusão e me ocorreu isso agora. A Luzia é aluna da escola regular. Por que mesmo estando na escola regular e tendo tido alta da casa, por que você continuou estudando na casa? Porque a Casa da Esperança é muito boa, muito bom. Em que aspecto? Um bocado de amigo que eu admiro muito. Respeito como a senhora que respeita a gente. Fala, Luzia, só uma perguntinha também pra Luzia aqui. Fala um pouco do teu trabalho na Casa da Esperança, porque agora você não só estuda lá, né? Você também trabalha. Trabalho com os alunos, dando banho nos meninos, dando apoio a eles da Casa da Esperança, os alunos, tudinho. E os quadros da casa, tudinho. Então, no momento que eu estou apoiando os alunos, eu estou ajudando os alunos em qualquer coisa, ajudando eles a fazer uma revisada, ou fazer uma tarefa com eles, ou apoiar eles, ou levar ele para o banheiro, levar ele lá para tomar, comer, lanchar. Isso que é a minha atividade com os alunos da Casa Esperança. Eu acredito que a gente voltar tudo de novo, 2000, até 10 anos, né, tia Fátima? Porque nem 11 anos a gente voltar junto aqui de novo. E alguém me perguntou, estava me chamando ali, pergunta para ela dos quadros. Como é que é para você ser pintora? Que também você descobriu esse talento lá na Casa da Esperança. Você pinta quadros belíssimos. Alguns deles estão aí, inclusive. Já foram? Quem foi visitar a Casa da Esperança viu os seus quadros lá, né? Fala um pouco para nós, como é que é ser pintora? Você gosta disso? Você gosta dessa atividade? Gosto. O que você sente quando você está pintando? Eu fico pensando, imaginando e desenhando os meus quadros. Ok. Eu queria perguntar para Kátia, para o Joel, se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu também pinto quadro, eu pinto cesta de jornal, faço, pinto, passo verniz em cesta de jornal e pinto os quadros. Eu tenho um quadro aqui também, se vocês quiserem ver. É de graça, né? Não paga nada. E é pago. 50 conto. Só pra ver? Quiser comprar também. Pra ajudar também a gente. Tem inclusive essa solicitação para fazer, né? Esse material que a gente está vendendo aqui fora, né? E que eu fiz aquela solicitação para ser comprado, esse pessoal trabalha duro para fazer, né, não, Kátia? Muito. Você tem me feito muitas perguntas sobre o Islã, né? Você tem... teu interesse sobre o Islã começou quando você me conheceu ou você já tinha lido algo sobre o assunto? Desde Aladim. Desde Aladim. Me dissesse, o que você acha dessas duas condições, né? Da pessoa ser portador de autismo e de Asperger. E o que você diria para uma pessoa que acabou de saber que tem síndrome de Asperger e ainda tem medo, acha que, sei lá, ou fica muito angustiado com isso? O que você tem para dizer para essa pessoa para ajudá-la a viver melhor, a ser uma pessoa feliz, a ser uma pessoa integrada na sociedade? Olha, primeiro, eu queria dizer uma coisa, que eu acho um equívoco esse ponto de vista de alguém dizer que Asperger e autismo é tudo a mesma coisa. Acho um tremendo equívoco. Por quê? Porque, veja bem, Asperger e autista podem ser a mesma coisa no gênero, mas no grau eles são muito diferentes. Existe o autista clássico, primeiramente, tem o autista clássico que é aquele de Kahneman, que é definido como o indivíduo que não se comunica. Não gostei de dizer o termo, eu não gostei de dizer o termo porque é meio complicado, mas eu não gostei de dizer o outro termo, mas que tem hiperatividade. É porque é meio complicado, não gosto de dizer o termo não. Não, que tem retardo mental, né? Retardo mental. Aí também tem uns também que se comunicam, mas tem ecolalia. Tem uns que tem ecolalia, tem outros que são muito fechados, extremamente fechados, e outros mais. Já o Asperger, ele tem
facilidade para se comunicar, não tem muito, assim, digamos assim, quer dizer, tem a estereotipia, mas não tem, digamos assim, o retardo mental, como o autista clássico tem, o autista de campo, ele tem. Assim, agora, quanto a pessoa descobrir que é Asperger, eu queria dizer uma coisa, que não se sinta assim, não se sinta uma pessoa diferente, uma aberração, uma pessoa estranha, só porque é diferente. Isso é só uma condição sua. Eu demorei muito para me citar com Asperger. Eu digo isso porque eu não tenho como é mesmo o nome? Não é bem diagnóstico oficial feito por um psiquiatra ou qualquer coisa, por um profissional da área da psiquiatria. O meu diagnóstico foi por parte da minha mãe mesmo, por parte dela mesmo. Ela me mostrou muitos artigos a respeito assim, de obras, fragmentos de obras de Homem Estranho, do Vida de Autista, do Milton Salvador, mas que eram muito fora da minha realidade. Mas a partir da minha leitura de O Estranho Caso do Cachorro Morto, é que eu me aceitei como Asperger.